Dulce Roseló, 98 anos. Muito obrigada por esta entrevista para a Creative Res, que é um espaço de partilha criativa e comunidade para artistas residentes. Muito obrigada. Bem, eu também agradeço por saber da sua residência, porque até estou a pensar também ir aprender qualquer coisa lá. Isso é ótimo saber, isso é ótimo saber. Em primeiro lugar, muitos parabéns por esta exposição tão diversificada, com instalações artísticas, com vários processos. E hoje, agora, a seguir, temos uma visita guiada, onde vamos descobrir mais um pouquinho sobre o seu trabalho. Muito bem. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é como o seu percurso profissional surgiu e em que setor? Quando era jovem, como é que começou o seu percurso profissional? Bem, o meu percurso profissional começou em Angola, onde nasci e onde vivi há alguns anos, e talvez pela distância da cultura que se vivia então a partir da Europa. Em África não tínhamos muitas condições e eu tive que me preparar para aquilo que queria fazer. E resolvi enveredar pelo ramo da estética profissionalizada e tive a coragem, naquela altura, de ir frequentar em Paris uma escola de altos estudos de estética. Foi muito, muito interessante o ter aperfeiçoado, o ter adquirido conhecimentos, não só para os tratamentos que na altura já eu pensava dedicar-me inteiramente ao envelhecimento solar das células da pele, e ao mesmo tempo, agora tão distante dessa época, lembro-me que passei muitas tardes nos museus. Primeiro no Museu do Louvre, depois descobri o Museu de l'Orangerie, que era onde estavam na altura os grandes impressionistas, e por quem eu me apaixonei foi por Monet. E agora lembro-me que realmente ao fim de tantos anos eu vou buscar referências. Nota-se aqui em alguns trabalhos a referência ao Monet. Sim. Os nenúfares, as cores, sem dúvida. E isso é interessante nós verificarmos que somos o fruto das nossas memórias. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Que às vezes são intrínsecas, mas não pensamos nelas. E naturalmente elas vêm. Bem, então esse curso de estética, nessa grande escola em Paris, que era uma das melhores escolas, com mais nome, não só foi para aprender as técnicas de tratamentos, mas também tudo o que na altura era necessário saber para instalar institutos de beleza. Na altura ainda não se utilizava muito o termo gestão, mas eu aprendi a gerir os institutos de beleza a instalá-los e a geri-los. E isso foi a minha primeira paixão, que estava também ligada a este processo de beleza, de bonito, de bem-estar. Fundou uma marca, a Talgo. Não fui eu que fundei. Okay. Eu encontrei a Talgo, que é uma marca. Mas trouxe para Portugal. Trouxe para Portugal. Em 1977, imagino. Sim. E já agora vou contar porque é que eu trouxe a marca para Portugal. É que eu, nos meus tratamentos de estética, no meu estudo de estética, tive uma paixão enorme pelas coisas vindas do mar.
pelas algas, na altura estavam no máximo de apresentação no mundo, e porque também, como fui convidada várias vezes para falar nos congressos internacionais de estética em Paris, eu fiz um trabalho sobre os mexilhões feitos por mim numa máscara para ajudar no envelhecimento. E nessa altura coincidiu que esta marca Talgo também estava a ser apresentada em Paris com produtos vindos do mar, com algas, e também tinham óleos de mexilhão. E foi aí que nos conhecemos. Eu conhecia essa marca, que na altura me apaixonou, porque realmente era uma marca vocacionada para substâncias ativas vindas do mar. Exato. E foi assim que eu a introduzi em Portugal. Muito bem. E trabalhou durante muitos anos com esta marca, transformando o mercado, introduzindo novas abordagens ao cuidado estético e ao bem-estar. Que novas abordagens são estas? Bem, as novas abordagens foi precisamente com as algas. Foi a fazer o envolvimento do corpo humano com algas preparadas, microfragmentadas, por esta marca Talgo. E, portanto, isso obedeceu a uma patente que foi um sucesso imenso no mundo todo, porque até ainda não se trabalhava com algas. E eu introduzi aqui em Portugal o tratamento não só do corpo, como do rosto, com algas micronizadas. Maravilhoso. Aos 83 anos, reformou-se e começou a interessar-se por arte. Sim, que eram as tais memórias que estavam intrínsecas no meu subconsciente. Nomeadamente por têxtil, instalações, como temos aqui. Gostaria que me falasse um bocadinho desta instalação e depois do seu percurso artístico. Bem, então vou começar por esta instalação. Aqui estão uns bordados expostos nesta instalação. Para eu expor estes trabalhos, que são à base de têxteis especiais da Coreia do Sul, com técnica de trabalho milenar, que se chama Bojagi, é uma técnica de trabalho da Coreia do Sul, e eu fiz, e são folhas, imitação de folhas de lótus. Maravilhoso, que eu apliquei noutras coisas nesta exposição. Ora, para fazer esta exposição, eu pensei em Monet, que tem no Museu de l'Orangerie em Paris, ainda hoje existe, as grandes telas que ele fez, baseadas no jardim que ele construiu na Normandia, e foi ele próprio que fez as paredes ovais para começar a sentir a experiência da imersão. E esse museu existe, quando eu estive a estudar a estética lá, passei muitas tardes nesse museu observando esta experiência que ele fez da exposição em uma forma espelhada oval. Oval, exatamente. E então, para uma homenagem, digamos assim. Como uma homenagem a ele, porque passei muitas tardes lá nesse museu a apreciar, porque nada é pior na vida de uma pessoa que a solidão no meio de muita gente. Sim. E aí, em Paris, eu estava a estudar, mas sentia a solidão. E então, onde é que eu ia beber para mitigar a solidão? Nos museus, nomeadamente neste, onde tinha esta experiência de Monet. Exato. O têxtil, o ecoprint, estou a dizer alguns termos que me chamou a atenção na sua biografia: arte fluida, digitopintura,
pintura sobre folhas de loto. Então, Um pouquinho sobre os seus processos. bem, o meu processo, depois eu, muito curiosa e muito ávida de aprender, comecei a ver aos 83 anos, quando vim para casa, reformada, e que não conseguia ficar sem fazer nada. Foi quando eu descobri a arte têxtil numa exposição em Barcelona. E comecei a pensar, é isto que quero, é isto que vou fazer. E comecei a preparar-me, porque fiz algumas coisas como autodidata, mas não chega. Há um momento em que nos faltam as bases, e então comecei a ter aulas com professoras americanas, nomeadamente algumas que vieram a Barcelona, e era mais fácil para mim ir a Barcelona do que ir à América, mas fiz formações avançadas com especialistas da Inglaterra, do Japão, sempre que qualquer coisa me chamava a atenção, e porque lia muito sobre arte, comecei a frequentar muitos workshops pelo mundo fora. Viajei, mesmo quando não podia andar, e tinha 2 canadianas, o que levou muita gente a ficar surpreendida. Como é que eu viajava de avião, saía do avião em cadeira de rodas, conduzida pelos bombeiros, e com 2 canadianas. Mas a Dulce é uma mulher muito corajosa. Sente isso? Eu não sei se sou corajosa ou se sou atrevida. Tem que haver os dois adjetivos estão lindamente. Sim, por isso, nisso que acabou de focar a digitopintura, é trabalhada com os dedos, com tinta a óleo. E tem ali uma exposição. Exatamente. São folhas de lótus verdadeiras, preparadas para serem pintadas. E eu, quando soube que isso era possível, estudei o assunto e consegui mandar vir folhas da Tailândia, que é lá que há os grandes lagos de lótus. O lótus tem uma força simbólica imensa no Oriente, e consegui mandar vir folhas preparadas, porque elas têm que ser apanhadas a determinadas horas, obedece a um sistema de aplicação. E depois chegam-nos naturais, e é preciso embelezá-las para, na minha mente, ajudar na criação de Deus, da beleza que nos vem de além, não é? E então aprendi, fiz um workshop importante na Alemanha com uma monitora que tinha vindo da Tailândia e que estava autorizada a ensinar. Aprendi e comecei a trabalhar, e é uma paixão ter o contacto da polpa dos nossos dedos sobre um material que é verdadeiro, que está ligado à natureza. Isso foi uma paixão e é uma coisa que eu vou continuar a fazer. De trabalho. Arte fluida. Arte fluida, eu trabalho com tintas de álcool. E, portanto, eu tenho que ter como superfície de trabalho um material que deixe fluir a tinta. Para fazer, para seguir o seu rumo, para a tinta seguir o seu rumo. Então aí nós contornamos para levar a tinta a fazer aquilo que nós queremos. Exato. Como é o seu processo criativo? Isto é muito importante, porque de onde vêm as suas ideias, as suas inspirações? Já sabemos que o Bonnie é uma inspiração. E como é que funciona o seu processo criativo? Primeiro tem um material e explora-o,
ou tem uma ideia e vai buscar um material porque já tem a ideia? Como é que é? Processa-se quase das duas maneiras. Das duas maneiras. Mas eu gosto muito de procurar um material para a ideia que eu tive. Exato. Talvez as minhas ideias, sou muito intuitiva e respeito muito o material, porque o tecido, a tinta, tenho essa tinta fluida, trabalho em várias superfícies, estou a olhar para ali a ver um trabalho que fiz sobre um acetato. Sim, que interessante. Portanto, eu vivo do pensamento e do meu respeito pelo material que vou trabalhar, porque todo o material tem também a sua personalidade, a sua identidade, e eu respeito e começo sempre um diálogo com o material. Muito bem. E quais são as técnicas que gosta mais de trabalhar? Para ser verdadeira, eu gosto de tudo o que faço, mas as técnicas que mais me agarram, com as quais eu vivo emocionalmente, são as técnicas com calor, como por exemplo trabalhar com o ferro de soldar em têxtil. Em têxtil. Que interessante. É muito interessante. A pistola de ar quente sobre têxtil. Portanto, tenho que ter os têxteis próprios para poder trabalhar com o calor. Porque não é para queimar, é para fundir. E aqui tenho também um trabalho que é ali a sombra da Gioconda, que também foi trabalhada. A cortina que eu faço sombra também foi trabalhada com calor. Okay. Como é que é o seu dia-a-dia quando está a preparar uma exposição? Isso é tremendo. É tremendo porque penso sempre, mas é isto, não tinha que fazer outra coisa. Acorda de manhã, toma o seu pequeno almoço e vai trabalhar para o seu ateliê. Sim. É sim, isso? Sim. E nesse espaço de tempo faz outras coisas ou dedica-se inteiramente? Eu começo sempre mais ou menos entre 4 a 5 horas de trabalho. Sou muito disciplinada. Muito bem. Uma pergunta assim um pouco mais profunda, mais emocional. Qual é a mensagem que pretende enviar aos seus espectadores e ao público mais jovem? Bem, sobre motivação, crescimento pessoal, identidade. É um exemplo disso. Aí tenho que lhe dizer que eu tenho um lema de vida que é, desde que comecei a envelhecer, aos 83 anos, foi quando eu comecei outra etapa na minha vida, eu propus-me envelhecer aprendendo. E para aprender é preciso saber aquilo que se quer aprender e depois dar inteiramente àquilo que nós queremos aprender, sem cansaço, sem perda de paciência. É preciso ser, agora usa-se muito uns termos que agora não me vêm, é preciso ser paciente e não ter medo de errar. Aos jovens eu digo-lhes, iniciem aquilo que gostariam de fazer e não tenham medo de errar. Nem depois de aprender uma coisa, se vê que não é aquilo que queremos, temos que ter coragem para mudar. É preciso não ter medo de mudar, da mudança. Portanto, com essa perspectiva, e geralmente para as pessoas mais
Não quer dizer que sejam idosas, mas com mais anos, isso tudo, eu insisto sempre para as pessoas tentarem estar ocupadas com qualquer coisa que dê prazer, porque eu emociono-me muitas vezes com o meu trabalho e dialogo com as coisas que faço, com os materiais com que trabalho, e penso sempre o que é que eu posso fazer para fazer melhor, para chegar a uma conclusão que eu considere que é mais perfeita, embora eu não olho muito à perfeição. Aí sigo uma filosofia japonesa em que se encontra a beleza mesmo na imperfeição. E quando estou a trabalhar em digital pintura, com a polpa dos dedos, sobre as folhas de lótus, também se encontram imperfeições da natureza. Sim, sem dúvida. Portanto, não há que ter medo da imperfeição. Perfeição. E como é que a Dulce se sente com o interesse demonstrado pelo público que aprecia o seu trabalho? Sente-se feliz? Mas isso sinto-me imensamente feliz. O objetivo final é esse? Ou o seu dia-a-dia a trabalhar é mais importante? Ou o objetivo final é o público apreciar? Não. Qual é que é o... Desculpe eu interromper. Eu tenho... trabalhar para mim é um desafio. Ok. É um desafio emocionante, que me enche de emoção, de sensibilidade, com o toque, às vezes até com o cheiro. E depois, evidentemente, que sou humana e não perco nenhuma oportunidade de partilhar, de mostrar aquilo que faço. E esse mostrar não é por vaidade, nem para me dizerem que está tudo muito bonito. Não é. É para levar as pessoas a pensar que toda a gente pode fazer qualquer coisa, sobretudo que lhe dê prazer. É nesse sentido. Muito bem, é um bom exercício. Dulce, muito obrigada por este bocadinho. Foi um prazer enorme estar a falar consigo. Eu ficava aqui 3 horas, porque a Dulce é uma pessoa que transmite muita emoção e muitos pensamentos interessantes sobre a arte e sobre a vida também. Muito obrigada e muitos parabéns e que corra tudo bem nesta exposição aqui na Atmosfera M. Muito obrigada pelas perguntas que me fez, porque eu gosto que me questionem.